Pessoal, tudo bem? No capítulo passado, concluímos a estratificação da dentina. Eu achei bem interessante vocês verem como é preciso estar preparado para mudar o planejamento durante a execução de nossos trabalhos. O planejamento era apenas 2 resinas para fazer a dentina e acabamos precisando usar uma terceira para mimetizar melhor aquela transição e deixar o trabalho mais suave e natural. Pessoal, um grande erro é pensar que o valor está relacionado apenas com esmalte. E esse é um grande equívoco que muitos colegas cometem. Precisamos acertar o valor desde a camada da dentina. Anote isso que é muito importante. Se você, ao concluir a estratificação da dentina, verificar que o mimetismo daquela dentina não está tão legal, seja no seu cromo ou no seu valor, pare e comece novamente, pois sem dúvida nenhuma aquilo te trará problemas no resultado final ou até mesmo comprometerá por completo o resultado do seu trabalho. Esse é realmente um ponto que eu acho muito importante, tá bom? Nesse capítulo, iremos trabalhar a etapa da translucidez incisal da forma que eu realmente acredito que deva ser feita para que a gente consiga atingir os resultados mais naturais possíveis. Então vamos lá? Agora a gente vai usar uma resina translúcida e como eu deixei uma área pequena de translucidez, eu vou usar uma resina translúcida que tem uma alta capacidade de translucidez, que é a resina trans da Estelite Omega, tá? Essa resina trans, ela tem uma translucidez mais acentuada do que outras resinas. Então eu consigo, mesmo com pequenos espaços, promover translucidez a esse dente. Então a gente faz uma minhoquinha, tá? Coloca essa minhoquinha sobre o dente. Um pincel sempre umedecido. Resina transparente sempre é mais grudenta. Então com o pincel sempre umedecido, a gente vai espalhando sobre o dente ela. Essa região próximo medial aqui, eu quero uma translucidez maior, uma profundidade maior. Então boto um volume maior dela, vou puxando essa resina, espalhando ela, adaptando ela sobre o dente. Agora com o instrumental multi-use, que é esse instrumental aqui, multi-use, que tem essa pontinha fina, eu vou como se estivesse empurrando essa translúcida para dentro daquelas pequenas regiões que a gente deixou. Se a gente não fizer isso, fica muita bolha nessa região e a translucidez não fica tão bonita. Uma bolinha ou outra que se forma nessa região dá um efeito legal, mas se ficar excessiva, não fica legal, começa a ficar um pouco artificial. Aí depois eu vou puxando pro dente, empurrando. E assim eu vou conduzindo essa trança para dentro das regiões das pequenas marquinhas que eu deixei de mamelos, que nesse caso foi bem suave. Então tem que empurrar para que ela consiga penetrar nessas regiões. Agora com a espátula reta, a gente zera ela na borda. Tá? Então eu empurro para que realmente eu deixe ela limitada, a borda que está limitada pela concha palatina. Agora eu venho com a matriz de poliéster, coloco na parte medial do dente, empurro essa resina trans sobre essa matriz de poliéster. Dou uma leve puxada para margear o dente. Coloco do outro lado. Serrinha, fechou. Coloco do outro lado. Empurro também sobre o dente. Adaptando e puxo mais uma vez.
posso limitar com esse dedo e puxar. Agora com o pincel, vou puxando essa resina trans de incisal para cima do dente. Eu vou homogeneizando essa camada. Tiro o excesso por palatina com a resina fina, como se estivesse cortando. Eu sempre gosto de dar uma pincelada para incisal. Pronto, agora pode polimerizar, por favor. Faz outra minhoquinha, vai para o outro incisivo central, coloca ela, molha o instrumental mais uma vez e vai dando uma pré-adaptada, que a resina trans é mais pegajosa. Se você não der uma pré-adaptada, você não consegue utilizar ela. PC com multiuso, então a gente vai empurrando essa trans sobre as partes, os risquinhos que a gente fez para uma caracterização de pequenos mamelões. Colocamos então agora a matriz de poliéster, empurramos essa resina trans sobre a matriz de poliéster e puxamos essa matriz de poliéster. Coloca o dedo também, limita e puxa. Vamos para o outro lado agora com a matriz de poliéster. Empurramos mais uma vez a resina trans sobre ela. E puxamos essa matriz. Com o pincel agora, eu vou puxar essa trans para sobre o dente. Sempre de fora para dentro. Pode fotopolimerizar, por favor. Eu avaliei nesse caso que a camada de trans poderia ser um pouco maior nessa região mediana. Então a gente coloca a matriz e não tem problema fazer acréscimo. Empurra ela, dá uma leve puxada, empurra mais uma vez. Puxa mais uma vez.
Vou fazer um acréscimo também um pouco na distal desse dente, achei que ficou um pouco aquém do dente contralateral. A gente bota um pouquinho só um acréscimo pequeno. Coloca, dá uma pequena puxada para ele se adaptar um pouquinho. Empurra mais um pouquinho e dá a puxada final. Pode botar o dedo assim, ó, sempre para limitar essa puxada. E agora sempre com o pincel. Puxa de fora para dentro. E confere se tem algum excesso em relação ao projeto da gente. Polariza, por favor. Fazemos então mais uma minhoquinha para colocar no incisivo lateral. Prendemos ela, adaptando na borda incisal primeiro para que ela tenha um ponto de apoio. E aí a gente consiga espalhar ela melhor. Com a espátula multiuso, mais uma vez a gente empurra essa resina sobre a parte que fica entre a dentina e a borda incisal, para que a gente consiga comprimir essa resina trans bem e ela dê um efeito de naturalidade. A gente agora coloca a matriz na parte mesial. Não entrou, a gente separa com a serrinha. Empurra sobre a matriz. Puxa um pouquinho. Empurra mais uma vez sobre a matriz. E agora a gente puxa mais uma vez. Na distal a mesma coisa. A gente pega um pouquinho da resina que passou para a palatina. Vamos aproveitar ela. Empurro contra a matriz. E eu vou aproveitando nesse momento para espalhar melhor sobre a face vestibular. Agora eu vou puxar um pouquinho. Empurro mais um pouco. Tiro o excesso palatino. Agora coloco o meu dedo aqui, limitando, e puxo. Com o pincel agora, a gente finaliza esse espalhamento, deixando essa superfície homogênea. A gente já percebe nesse momento que na hora de colocar o translúcido fez os pequenos pontos ali dentro, que são bolhas. Mas bolhas pequenas dão um efeito bem natural, fica bonito, dá um charme ao dente. Então essa bolha eu vou deixar, eu gostei do efeito que ela vai dar. Se eu estivesse cortando o dente, eu vou tirando o excesso palatino. E agora pincelo por trás.
Vamos colocar outra minhoquinha no incisivo lateral do lado de cá. Comprime agora mais uma vez sobre os mamelos para que consiga esse trans penetrar melhor. Estou repetindo bem os movimentos, repetindo bem o que deve ser feito, os cuidados que tem que ser feito, porque é o treino e a repetição que vai fazer a gente automatizar isso. Minha sujeirinha aqui. Sempre empurrando a matriz de poliéster. Sempre a gente também é interessante dar a primeira puxada para ela dar uma pré-acomodada e depois repete o movimento, que a gente sempre vai fazer esse contorno mais bem feito. Coloca o dedo aqui para limitar e puxa. Vamos empurrar sobre a matriz. Dar a primeira puxada. Empurrar mais uma vez. Dar mais uma puxadinha. Agora com o pincel. Polimeriza, por favor. Pessoal, como tudo na vida, não existe um único material perfeito e intocável que sirva para tudo e para todas as situações. E na odontologia estética não é diferente. E por mais que exista uma tendência de cada área ficar idolatrando seu material ou sua técnica como a melhor, a mais perfeita para tudo, eu penso que isso é um grande erro. Tanto as resinas compostas como as porcelanas são materiais excelentes desde que bem indicado. Existe sim casos em que qualquer uma das duas técnicas seria uma excelente escolha de tratamento. Porém, da mesma forma, existem situações específicas que, sem dúvida nenhuma, um ou outro material seria muito melhor indicado por N motivos. Sendo assim, é muito interessante que mesmo que você não execute ambas as técnicas, tenha mesmo assim um conhecimento sobre elas,
pois só assim você irá poder indicar e falar com propriedade de uma ou de outra e assim atuar dentro de uma odontologia de excelência clínica no seu dia a dia. Transitar nas duas áreas é uma excelente escolha, pois ambas se complementarão no seu tratamento, te tornando assim um dentista muito mais completo. É isso, te espero na próxima aula.